Jamília, tudo bom, Jamília? Doutor, mas então, para onde ir? Minha filha com 9 anos tem dermatite atópica, usa pomadas tópicas de corticoide, né, provavelmente, e a Tarfic e tacrolimus. A dermatite atópica dela só piora. Sou de Joinville, Santa Catarina, queria muito diminuir o uso de corticoide tópico e agora soube que o Tarfic também pode causar danos a ela. Ainda estamos muito. Não, certamente os danos que o Tarfic ou o tacrolimus em relação ao corticoide tópico são muito menores, né? Muito menores. É como se você pegasse o corticoide, é um limão, e o Tarfic é uma limonada. Então, assim, e também os efeitos colaterais que o Tarfic causaria são completamente diferentes, até porque o Tarfic é um inibidor da calcineurina e o corticoide é um hormônio, entendeu? E esse hormônio ele tem as suas características muito intrusivas dentro do organismo, né? Ele mexe com o ciclo de equilíbrio hormonal dentro do nosso organismo, coisa que o Tarfic não faz. Agora, tem seus efeitos colaterais, sim, porque ele é um imunossupressor, né? E agora, a quantidade que uma criança usa é 0,03%, então é muito pouco, é muito pouco. A chance de desenvolver algum efeito sistêmico é muito pequena, tá? Então, medicina, a gente tem que estratificar o risco, a gente tem que colocar numa balança e ver o que é melhor, o que é pior. Certamente, um uso do Tarfic em substituição ao corticoide, conseguindo controlar o quadro de dermatite atópica, ou seja, você consegue controlar com o Tarfic, é muito melhor. Agora, lembrando que a dermatite atópica ela é uma doença multifatorial, ela é uma doença que tem muita coisa sobre dermatite atópica que a gente fala. Nós temos uma playlist, né, Daniel, de dermatite atópica, não temos? Então, bota lá no YouTube, nós temos uma playlist de dermatite atópica, tem muitos vídeos sobre dermatite atópica. Eu não vou aqui me estender, que senão fica muito repetitivo, mas eu explico direitinho, tintim por tintim, todas as etapas de tratamento, né? Mostrar a hidratação, a importância das filagrinas, aquelas substâncias que fazem a coesão das células dermatológicas, daí a importância de hidratar, os banhos, fala até do banho com água sanitária, né? De explicar dos perigos do banho de água sanitária, mas que também é indicado, quando bem indicado, né? O paciente, mas eu, de certa forma, tenho um certo receio em dar banho de água sanitária, porque às vezes o paciente não consegue entender o que você está falando. Principalmente alguns pacientes do projeto nossos, que são pessoas que não têm uma capacidade de entendimento tão fácil, entendeu? Então a gente precisa falar de uma forma assim muito devagar. Boa parte desses pacientes, né, que a gente atende pessoas muitas das vezes muito pobres. Aí você diz, dá banho de água sanitária. Aí o paciente vai lá, pega meio copo de água sanitária e mistura. E aquilo ali vai queimar o corpo da criança toda, do paciente, né? Então eu tenho preocupação em relação a isso. Tem uns comprimidos, o próprio Clorin, que é o nome comercial Clorin, que algumas pessoas usam, né, para banhar de água sanitária, para evitar a reinfestação pelo Staphylococcus aureus, né? Eu substituo a água sanitária pela clorexidina, degermante. Eu acho mais segura, porque você tem a dose lá certa, né, sem o risco do paciente fazer o cálculo errado. Então, assim, eu explico tudo isso, né? A questão também do uso dos antibióticos, do uso das vacinas dessensibilizantes. Você pode usar toxoides estafilocóccicos para tentar controlar aquela população de Staphylococcus aureus e evitar, então, a questão da dermatite atópica. A questão dos alimentos, né? Porque existe realmente esse embate, né, na área médica, né, de um grupo que é a favor de suspender determinados alimentos, de outro que não é a favor, que diz que não tem nada a ver, que inclusive até comento num dos vídeos a questão de um médico ficar brigando com outro, que quase a chegar no tapa às vias de fato. A gente teve que parar isso, porque realmente parece até uma religião, né? A pessoa não aceita você contra-argumentar. E o que boa parte dos médicos não entende é que medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Então, ou seja, uma coisa hoje que é verdade, amanhã é mentira, e uma coisa que é mentira hoje, amanhã é verdade. Como no caso dos lactobacilos, por exemplo. Lactobacilos, quando eu me formei, quando eu fiz o curso de alergia, você dizer que lactobacilos tratava dermatite atópica era praticamente você ser chamado de um charlatão. Isso é um charlatão, isso é um canalha, isso é um bandido. Entendeu? É um bandido. E hoje você já sabe que o lactobacillus ele modula a flora intestinal, ele age nas porções linfóides do intestino, que modulam o intestino, age também dos neuropeptídeos, né, que são liberados na pele, porque
Bem da verdade, o intestino é o único órgão do corpo, fora do cérebro, do sistema nervoso central, que tem neurônio. Então, você tem também a ação dos neuropeptídeos na gênese do prurido na dermatite atópica. Então, você quando faz o lactobacilo, você deixa o intestino bonitinho, limpinho, e de certa forma modula também isso. Então, tem muita coisa minha sobre dermatite atópica que eu vou ficar aqui até amanhã falando, e já está tudo gravado, está tudo na playlist, é só você assistir a nossa playlist para você aprender mais ainda em relação a isso, tá bom? Tem muita coisa boa. Eu vou pedir para Daniel copiar a playlist para você e colocar um link para que você possa acessar diretamente, tá bom, Daniel? Bota então para ela, tá bom? Obrigado, Jamília, um abraço, obrigado pela sua pergunta.